Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje nós vamos aqui começar, né? Eu quero falar com vocês alguns pontos especiais aqui na nossa oficina sobre introdução alimentar, tá? Vocês têm o material escrito já, vocês vão ter esses slides também. O objetivo da nossa apresentação hoje, né, dessa apresentação de slides, ela é principalmente abordar alguns temas de uma forma assim, mais próxima mesmo da realidade, que não seja uma coisa tão engessada, porque às vezes essa questão da introdução alimentar, ela parece uma coisa muito engessada, cheia de regrinha, e que fica difícil às vezes as famílias seguirem. Então, assim, o meu objetivo é mais a gente poder chamar atenção mesmo para esses pontos e dar uma visão também de quem já fez uma introdução alimentar com minha bebê e também uma visão de quem está dentro da escola, né? Como que aconteceria essa introdução alimentar, então. Então, eu vou falar dos métodos de introdução alimentar, do que é a introdução alimentar, do que é mais atualizado em termos de introdução alimentar. E espero que vocês aproveitem essa aula aqui, tá bom? Bem, vamos começar então. Meu nome é Mariana, né? Sou nutricionista aqui, responsável técnica pela alimentação escolar aqui do município. E nosso tema hoje é a introdução alimentar. Nós já sabemos a importância, né, dos primeiros 1.100 dias. Foi falado na nossa primeira oficina, que foi a oficina do Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, é extremamente importante que os 2 primeiros anos da criança sejam anos em que a gente tenha uma atenção especial ao que vai ser oferecido para essa criança, o que vai ser ofertado, o tipo de alimentação que essa criança vai ter, tá? Por causa das modificações genéticas que nós podemos fazer, né? Quando essa criança tem uma alimentação adequada, né? Em primeiro momento, né? A gente tem ali a grande importância da programação metabólica, da alimentação da mãe, né, dentro do útero, quando o bebê ainda está dentro do útero. Depois, a importância do aleitamento materno, gente, né, já comentei isso até na primeira oficina, então, o aleitamento materno é uma forma da gente proteger o bebê de diversas doenças, e uma forma da gente manter ele mais saudável, e é uma forma de programação metabólica também. E aí, né, após os 6 meses de aleitamento materno, a gente entra nessa fase tão diferente que é a introdução alimentar. A introdução alimentar, então, ela vai acontecer a partir dos 6 meses completo do bebê. Nós não podemos, não devemos, não existe nenhuma recomendação hoje de antecipar a introdução alimentar. Vou bater nessa tecla, isso está lá no curso, né, no material teórico que vocês vão ler. Mas, gente, todas as sociedades de pediatria aqui do país, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério da Saúde tem a mesma recomendação. A introdução alimentar, ela deve começar a partir dos 6 meses. Por quê? Porque o bebê, né, os rins do bebê, o sistema digestivo desse bebê não está pronto antes dos 6 meses completos para receber um alimento. Então, ele corre maior risco de anemia, ele corre maior risco de infecções, ele corre maior risco de ter várias complicações, né, sobrecarga dos rins, por causa de uma introdução alimentar precoce, de algo que não era o momento certo de acontecer, tá? Até os 2 anos de idade, então, a gente considera que o processo de introdução alimentar, ele acontece dos 6 meses, até os 24 meses. Então, até 2 anos, e aí fecha direitinho com os 1.100 primeiros dias. Então, até os 2 anos, a gente está ainda no processo de introdução alimentar. É uma montanha russa esse processo de introdução alimentar. Ele é um processo que um dia a criança quer comer, no outro dia ela não quer, um dia ela está doentinha, no outro dia ela está bem, um dia ela come muito, um dia ela come pouco. Esse processo é uma montanha russa. E muitas vezes nós, que somos adultos, ficamos enlouquecidos com isso. Bem, a partir dos 6 meses, então, o leite materno deve ser mantido, novos alimentos devem ser oferecidos e uma diversidade de cores, sabores, texturas e cheiros deve ser apresentada à criança. Uma alimentação adequada e saudável é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Para
a gente começar a introdução alimentar, essa criança, além de ter 6 meses, né, esse bebê, esse neném é a minha menininha, já com 7 meses mais ou menos. Mas esse bebê, gente, ele precisa ter o que nós chamamos de sinais de prontidão. Então, não basta só a minha filha ou meu filho terem 6 meses completo. Não basta só isso. Eu preciso que essa criança ela tenha os sinais de prontidão, que são os sinais que demonstram para mim que essa criança está pronta mesmo, né, para a gente poder introduzir esses alimentos para ela, tá? Então, o que são os sinais de prontidão, gente? Primeiro seria sentar-se sem apoio, né? Então, primeira coisa, a criança que se senta assim, que fica tombando no cadeirão, gente, é uma criança que a gente não tem segurança, né? Não existe segurança para a gente poder dar comida para essa criança, porque esse bebê ele não está com essa musculatura do pescoço desenvolvida, então é muito mais fácil ele engasgar. Então, aquela criança que senta no cadeirão, sentada no cadeirão, e a criança, ela fica tombando, né? Se você tá lá no cadeirão, ela faz assim, né? Essa criança, a gente não tem segurança para a gente introduzir alimentos para ela, tá? Ela tem a redução do reflexo de protusão na língua, então o bebê, ele é acostumado a mamar. Então, como ele é acostumado a mamar, ele, normalmente, o movimento que ele usa para fazer a pega e sugar o leite é o movimento em que ele tira a linguinha para fora. Só que quando ele começa a comer, é o contrário, né? A gente não pode ficar tirando a língua, senão o alimento sai. Então, o bebê ele precisa já estar com esse reflexo diminuído. Eu não posso ficar colocando a comida na boquinha do bebê e ele cospe, tira a linguinha, joga a comida para fora. Isso é sinal, né? É um dos sinais de que ele não está pronto ainda para poder receber esses alimentos. Leva objetos à boca. Então, aquele bebê que tudo ele pega, ele põe na boca, ele está chegando próximo do momento de começar a comer. Demonstra interesse ou curiosidade pela comida. Aquele neném que fica, às vezes as mães até ficam, né? Ai, tá doido para comer. Então, aquele bebê que fica olhando tudo, olhando a gente comer, prestando atenção no nosso prato, prestando atenção na nossa boca. Isso, gente, é curiosidade. Isso não significa que o bebê quer comer, porque ele nem sabe que a comida mata a fome, tá? Então, esses sinais, né, de fome e saciedade, a gente precisa observar, e os sinais de prontidão também. E o que são os sinais de fome e saciedade? Nós nascemos, né, com esses sinais de fome e saciedade, nós nascemos com a capacidade de saciar assim que nós paramos assim que a gente se sente satisfeito. A gente para de comer assim que se sente satisfeito. O problema é que muitas vezes a gente estraga esse processo forçando a criança a comer mais. Então, por exemplo, aquela criança está comendo, aí ela começa a inclinar para frente, ela começa a virar o rostinho, ela não quer. Então, essa criança provavelmente ela está demonstrando para nós que ela não está querendo mais comer. E o ideal seria que a gente, então, respeitasse isso, respeitasse essa questão, isso que a criança está demonstrando para a gente, e parasse, né, de oferecer esse alimento para a criança naquele momento. Você pode fazer outra coisa, observar, volta a oferecer novamente, mas se a criança está ali demonstrando que ela não quer, o ideal seria a gente não forçar. A gente ter alguns cuidados, né, para começar essa introdução alimentar. Então, o ambiente precisa ser um ambiente tranquilo, acolhedor, para a criança se sentir bem, para ela comer bem, para ela ficar tranquila. A consistência desse alimento e a temperatura também. Então, conferir sempre se o alimento está muito quente, né? Se a criança, assim, não vai queimar a boquinha. E aí a gente pode ter uma colherinha para a gente poder colocar um pouquinho lá na comida, experimentar. E depois lava essa colherinha, não é para voltar essa colherinha lá para o bebê. A consistência toda precisa estar macio, não necessariamente precisa ser uma papinha. A gente tem métodos hoje, vou mostrar mais para frente, em que a gente pode amassar com um garfo bem grosseiramente, ou oferecer esse alimento em pedaços macios que a criança consiga mastigar e dissolver isso dentro da boca dela, tá? A higienização tanto das nossas mãos quanto das mãos do bebê, que ele vai tocar o alimento, às vezes o bebê tá ali no chão,
já tá engatinhando, tá colocando a mãozinha no chão. Então, a gente tem que higienizar a mão do bebê para ele poder comer, porque ele vai encostar na comida, né? As nossas mãos e os utensílios, né? Em que a gente vai utilizar ali sempre no texto, eu inclusive falo ali como que a gente faz essa higienização, ela deve ser bem feita, porque a partir do momento em que o bebê começa a colocar comida na boca, esse bebê ele tem um risco aumentado de ter doenças transmitidas por alimentos, de ter diarreia, e isso em um bebê pequeno pode ser muito sério, tá? A segurança desse bebê. Então, primeiro, o bebê está na cadeirinha, ele precisa estar preso, tá? A gente não pode cortar o cinto da cadeirinha, deixar o bebê solto. Ele tem que estar livre para movimentar braço, mas ele é um bebê que ele precisa estar seguro, tá? E aí, gente, né, como ele deve estar sentado, a postura desse bebê. Sentado, postura reta, bebê num ângulo de 90 graus, então ele precisa estar sentado, reto, não tombado, não para frente, não de lado, em local confortável e seguro. Então, por isso também, gente, que não é legal a gente dar comida para o bebê no carrinho, interessante a gente dar numa cadeirinha, que seja algo adequado para a alimentação, tá? Seja algo adequado para a alimentação. Livre para movimentar os braços e o corpo, né? E seguro, né? Ela deve estar sempre segura e presa. E para evitar também que ele engasgue. Quanto mais mole esse bebê tiver, maior o risco ele tem de engasgar. Gente? Engasgo é um risco muito grande que a gente tem quando o bebê começa a comer. Na verdade, o bebê pode engasgar com leite, com líquidos diversos, com água, com qualquer coisa. Mas ele pode engasgar com sólidos e esses sólidos, esse alimento, essa papinha, obstruir o local onde passa, tampar o local por onde passa o ar e esse bebê se sufocar, se asfixiar e pode até vir a óbito também. Então, a gente precisa primeiro prevenir o engasgo. Como que a gente previne? O bebê estando sentado dessa forma correta, dessa forma reta, observando os sinais de prontidão. Então, esse neném, ele precisa estar atendendo todos aqueles pontos que nós falamos que são sinais de prontidão. Ele precisa estar no momento certo. Um bebê de 4 meses, gente, que começa a comer, ele não tem os sinais de prontidão, tá? Esses alimentos precisam estar em consistência macia, adequada. Alimentos que são redondos, tipo ovinho de codorna, tomatinho, uva, a gente precisa cortar ele, né, longitudinalmente, a gente precisa cortar ele para que ele fique comprido, mas que ele não fique arredondado. Essa forma arredondada ou aquela forma de moedinha, tipo bananas em rodelinhas, ela é mais arriscada, porque se o bebê engasga com ela, ela obstrui, ela tampa ali o local por onde passa o ar, tá? Do bebê. Então, a gente precisa ter uma atenção muito grande com a forma com que a gente corta esses alimentos. E jamais a gente deve deixar a criança sozinha na cadeira. O momento de alimentação é o momento em que a gente precisa estar de olho vivo, observando tudo, qualquer movimento anormal, a gente já intervir, tá? E aí, gente, o bebê engasgou. Então, você percebeu que o bebê está engasgando, você percebeu que o bebê, ele está ficando roxinho, ele está chorando e não está saindo ar. Nesses casos, a gente precisa urgentemente fazer as manobras de desengasgo. Então, eu vou deixar também lá no portal um vídeo mostrando como acontecem as duas manobras, um link para vocês irem para o YouTube e assistirem um vídeo do SAMU que mostra, mas aqui eu deixei 2 figuras para ilustrar. Primeiro é o bebezinho de, né, até 1 ano, e que a gente vira o bebezinho de cabeça para baixo, né, conforme está mostrando na figura. Aqui, né, tá mostrando aqui o bebezinho. E aí a gente, né, vai bater ali, dar os tapas, né, nas costas para que ele desobstrua a via aérea dele. E o bebê que já é maior, que a gente não consegue fazer isso, um bebê com mais de 1 ano, a gente precisa fazer a manobra de Heimlich, que é uma manobra para desengasgar já adultos, em que a gente faz uma pressão aqui por baixo da caixa torácica,
para que o bebê cuspa, né? Para que ele elimine o que está obstruindo ali a respiração dele. Gente, isso aqui é coisa que a gente precisa saber para a vida. A qualquer momento, a gente pode conhecer uma pessoa, estar perto de uma pessoa e que vai engasgar. Então, isso para quem trabalha com criança, quem tem criança, é mais importante ainda, tá? E aí também é importante a gente não oferecer alimentos com maior risco de engasgo, como esses alimentos que eu falei que são arredondados, né? Esses alimentos aí a gente precisa ter um cuidado. E existem alguns alimentos também que tem mais risco do bebê aspirar, como por exemplo amendoim, eu ia falar errado, é amendoim. E pipoca também, né? A pipoca por causa daquela pelinha não é recomendada a menores de 5 anos, né? Pelo menos 2 anos a gente precisa aguardar. E o gag? O que seria o gag? Gente, aí eu vou mostrar para vocês um vídeo para vocês observarem mais ou menos o que é o gag. O gag é um reflexo de proteção que o bebê tem. E neste reflexo, faça um alimento muito próximo a causar um engasgo ao desencadeamento de um reflexo em forma de ânsia de vômito. Então, o alimento vai lá para dentro, ele começa a ir para um lugar que não deveria, e o próprio corpo do neném é o mesmo processo que nós fazemos ânsia de vômito. Se você colocar o dedo na garganta, você vai fazer vômito. O do bebê é um pouco mais para frente, para fora aqui da língua. Está no início da língua. E aí ele faz com muito mais facilidade. Então, isso é uma proteção. Então, ele faz uma ânsia de vômito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui, que vocês vão ver. Vou deixar aqui no YouTube, vocês vão ver o vídeo que eu falei. Olha. Então, o bebê, ele começa... Ele tá comendo, aí você vai perceber que ele vai começar a ter, ó... O bebezinho tá comendo... Ele tá comendo o método BLW, tá vendo? Olha. Ele faz uma ânsia de vômito e o alimento volta para frente. O alimento ele vai para frente da linguinha e ele cospe. Pode acontecer até do bebê vomitar nesse processo aí, tá? Então, porque o objetivo realmente se o corpo vê que não está sendo eliminado só com a ânsia, ele vai às vezes até, ó, esse bebezinho ele vai cuspir a bananinha, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Então ele cospe, elimina. Isso é proteção para o neném. Isso não significa que o bebê está engasgando. É óbvio, né, gente? A gente vai ficar atento, ficar ao lado, mas geralmente você não precisa fazer nenhuma intervenção, precisa tirar o bebê, desengasgar o bebê, fazer manobra quando ele está tendo um gag, não, tá? O gag às vezes pode ser uma tossinha também. São coisas diferentes de engasgo. O engasgo, o neném fica roxo, o neném não sai som, o neném não respira, tá? À medida que o neném também vai envelhecendo, vai ficando maior, o gag vai diminuindo muito, né? À medida que o bebê vai ficando maiorzinho, e aí ele consegue comer melhor, mastigar melhor. E o gag, ele pode acontecer com sólidos e líquidos, tá? Ele não acontece só com alimentos em pedaços, né? Ele pode acontecer com papinha também, tá bom? Então, a gente tem que saber diferenciar reflexo de gag e o engasgo. Mas o mais importante é você saber intervir no engasgo. E aí, como é que a gente faz, né, para montar o pratinho da criança? Tem que usar todos os grupos alimentares, começa por fruta, começa por vegetais, como que fica a questão do ferro, dos micronutrientes, das vitaminas? Bem, gente, precisa começar com todos os grupos alimentares, tá? A partir do momento que o bebê recebe um alimento, ele passa a absorver menos o ferro dos outros alimentos e o ferro do leite materno. Então, eu preciso sempre introduzir carne, frango, na consistência correta, um pratinho parecido com esse aqui. A gente tem aqui, né, vocês vão ver. Aí, o que a gente usou? Eu usei para guiar, né? A gente tem dois documentos aqui hoje no país, que são os principais documentos que falam sobre a introdução alimentar. O manual do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e o Guia Alimentar para Menores de 2 anos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o pratinho de almoço do bebê precisa conter um cereal ou tubérculo, então ele tem que ter arroz, milho, macarrão, batata, mandioca, inhame ou cará. Então, é um ou outro, ou a gente pode fazer meio a meio, tá? Leguminosa, que são os alimentos do grupo dos feijões, feijão, soja, ervilha, lentilha, grão de bico. Uma proteína animal, pode ser carne bovina, pode ser víscera, muito bem cozida. Se você for dar fígado para um bebê, ele tem que ser super, super, super bem cozido. Carnes de aves, carne suína, carne de peixe ou ovos. Ovo a partir dos 6 meses de idade, tá? Verduras e legumes. Então, o pratinho ele tem que ter esses 4 grupos sempre, no almoço e no jantar. Como que acontece esse esquema, né? Até o 6º mês, só leite materno. Do 6º mês aos 24 meses, né, leite materno com os alimentos, ou fórmula com os alimentos. Complementado com o alimento, né? No 6º mês, frutas e a primeira papinha, né? O primeiro alimento de sal, a primeira refeição. E do 7º ao 8º, a gente introduz o jantar. Então, o bebê geralmente come 2 frutas no dia. Ele pode comer também uma fruta depois do almoço, se você preferir, se ele aceitar. E ele come 2 refeições de sal, 2 refeições completas, almoço e janta. E do 9º ao 11º mês, você vai passando para as refeições da família, até que com 1 ano, o bebê coma praticamente a mesma coisa que um adulto. Óbvio que a gente vai dar alimentos saudáveis, mas ele vai poder comer praticamente como um adulto. Aqui é a evolução da consistência, então isso é importante. Mesmo que você comece uma introdução alimentar pelo método da papinha, pelo método tradicional, essa consistência ela precisa aumentar. Então, se você começou dando papinha com 6 meses, com 8 você já vai amassar menos. Com 1 ano, o bebê já tem que estar comendo a consistência que um adulto come, tá? Não tem problema nenhum o bebê ainda não ter dente direito, ou ter 2 dentinhos, ter só 4 dentinhos. Debaixo da gengiva tá cheio de dente. É diferente de uma pessoa que perde os dentes. A pessoa que perde os dentes, ela fica sem esses dentes aqui por baixo da gengiva, fica mole. O bebê é diferente. Quando ele está chegando perto dos 6 meses, esse dente vai se aproximando da gengiva. Então, fica durinho e ele consegue fazer uma maceração dos alimentos, tá? Lógico que esses alimentos não vão ser duros. Alimentos como, por exemplo, maçã, a gente não vai oferecer crua, porque é muito duro e pode engasgar o bebê. Mas a gente vai adequando a consistência, de preferência, uma consistência que o bebê, ele consiga... Você vai pegar esse alimento, por exemplo, você fez uma cenoura. Você vai pegar essa cenoura, você vai colocar ela na língua e vai tentar amassar ela no seu céu da boca e ela tem que estar macia, tá? Um alimento firme, porém um alimento macio. E aqui mostrando a composição do prato. Então, esse prato aqui, ele tem 2 vegetais, né? Ele tem 2 vegetais, ele tem ovo, ele tem proteína vegetal, que é o feijão, a leguminosa. Então, aqui tem proteína animal, proteína vegetal, vegetais, legumes e verduras. E ele tem cereal, aqui é o arroz, tá? Então, aqui é um pratinho completo com a quantidade adequada. E aqui eu coloquei esse aqui para como exemplo de um cardápio, que é um exemplo do Ministério da Saúde. É um cardápio de 6 meses, né? Então, quando o bebê acorda, ele vai mamar, às vezes é fórmula, às vezes é leite materno. E com 1 ano, geralmente, ele vai começar a fazer um cafezinho da manhã. Depois, no lanche da manhã, ele vai comer uma fruta, uma frutinha. Depois, na hora do almoço, ele vai comer um pratinho de comida com todos os grupos, né, representados, com cereais, com feijão, com legumes e com uma proteína. Geralmente, com 6 meses, o bebê vai comer de 2 a 3 colheres de sopa da comida toda, gente. Não é muita comida. A capacidade do bebê de comer é pequenininho, o estômago dele é pequenininho. E lógico que isso também não é uma coisa assim, obrigatória. Tem bebê que come menos e tem bebê que come mais. O que vai mostrar que esse bebê está comendo bem é a avaliação médica, acompanhamento do crescimento, do ganho de peso. Isso vai mostrar pra gente.
Aí depois ele faz um lanche da tarde, que seria uma outra fruta. E com 6 meses ele não janta, mas com 7 meses ele já começa a jantar. E geralmente antes de dormir o bebê mama, né? E aí algumas coisas mudaram desde 2019 na orientação oficial do Ministério da Saúde. Antes, o Ministério da Saúde tinha a mesma orientação que a Sociedade Brasileira de Pediatria, que era não oferecer sal até 1 ano de idade. Hoje, o Ministério recomenda que seja oferecido, possa ser oferecido em pequena quantidade. Também a gente tem um conceito aí de janela imunológica, que seria a gente apresentar os alimentos que causam mais alergias antes de 1 ano de idade. E o consumo de leite e derivados, que para a Sociedade Brasileira de Pediatria não é recomendado, mas vocês vão ver aqui, olha, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, que agora a Sociedade Brasileira de Pediatria já entende que você pode apresentar de certa forma, você não vai oferecer leite nem queijo, mas às vezes um alimento preparado com um pouco de manteiga, isso pode acontecer. O sal, gente, eu acho o sal uma questão complicada, porque paladar, né, de adulto é paladar de adulto, né? Então, assim, a gente às vezes acha que não tá salgado, mas para um bebê tá salgado. Então, a minha recomendação geralmente, até para os bebês que eu atendo, consultório, se possível, faça a comida separada. Depois que o bebê fez 1 aninho, aí você começa a colocar o sal e vai tranquilo. Porque o bebê até 1 ano, a necessidade dele de iodo, ele é muito pequenininho. O leite materno e a fórmula já conseguem suprir essa necessidade, tá? E a janela imunológica seria o quê? A gente introduzir, antes do bebê fazer 1 ano, alimentos mais alergênicos, como peixe, como ovos, como amendoim, em forma de pasta, de farinha, no meio de um bolo, né? Alguma coisa do tipo. Isso pode acontecer antes de 1 ano e parece que isso diminui os índices de alergia no futuro. Então, isso tem que ser, lógico, bem orientado. A gente não vai fazer isso, por exemplo, no contexto escolar, porque você precisa acompanhar, né, aquela criança. Então, isso tem que ser um oferecimento feito pelos pais, né? E os leites e derivados, por que a gente pede para não entrar com leite antes de 1 ano? Porque o excesso de leite, o excesso de cálcio que tem no leite, ele pode aumentar o risco de alergias, né? E também pode aumentar o risco de anemias, que a gente tem muita anemia em crianças pequenas, assim. Então, até 2 anos, a gente tem um índice altíssimo de anemia no Brasil. Então, a gente hoje pede para evitar e só nessas situações que eu comentei, com a manteiga, alguma coisa como ingrediente, o leite entra. E depois de 1 ano, se a criança não tiver nenhuma alergia, a gente pode oferecer normalmente o leite sem excesso, né, para essa criança. E aí, gente, vamos falar dos métodos, né? Eu vou apresentar para vocês os métodos, lá no material eu falo um pouquinho com mais detalhe para vocês, mas eu quero que vocês conheçam os métodos de introdução alimentar que a gente pode fazer com os bebês a partir de 6 meses, tá? O primeiro método é o método tradicional, que é o método da papinha, né? A gente tem também o BLW e o Bliss, e temos a introdução alimentar participativa. O método tradicional é o método que a maioria das pessoas usaram, que você teve a sua introdução alimentar feita pelos seus pais assim, talvez você fez dos seus filhos, que é feito na creche, né? São as papinhas, né? A comida amassadinha com um garfo e você oferece para a criança essa papinha e depois você vai diminuindo essa questão de amassar os alimentos. Aí, qual que é o problema da papinha? A alimentação passiva, né? O problema da papinha é, primeiro, pessoa que bate muito o alimento e aí o alimento fica sem densidade calórica, fica muito aguado, então tem poucas calorias. A gente tem que pensar que o bebê precisa de calorias para ele crescer e se desenvolver. E a questão da saciedade, vocês lembram que eu falei que a gente vem de fábrica, né? Essa questão da nossa saciedade, a gente sabe quando a gente está saciado. E muitas vezes, quando a gente faz pela papinha, os pais, os cuidadores acabam meio que forçando um pouco para a criança acabar de comer. Aí falta só uma colher, como só essa colherzinha aqui. E isso para o desenvolvimento da saciedade da criança é muito ruim.
o BLW, que é o Baby Led Weaning, né, que é uma alimentação guiada pelo bebê. Então, tanto o controle da saciedade, então, tanto o bebê decidir quando ele para e quando ele começa é feito por ele, a gente não dá nada para ele na boquinha dele, ele pega tudo e come. Vocês viram lá naquele vídeo a bebê comendo com a melancia com as mãos, né? Quanto alimentos em pedaços e macios. A gente dá alimentos macios, cortadinhos em tirinhas, em palitinhos para o bebê comer. Então, estimula muito coordenação motora, movimento de pinça que o bebê pega, né? E a gente tem que ter muita paciência e a gente tem que ter, assim, também muito sangue frio, porque você vai ver que o bebê comer um pedacinho ali, ele está satisfeito, a gente não vai ficar insistindo para esse bebê comer. E aí, gente, tem aí alguns questionamentos relacionados ao BLW. Será que ele aumenta o risco de engasgo? Será que a quantidade de comida que esse bebê come, assim, é suficiente, né, para poder fazer o crescimento dele? Por causa disso, né, foi padronizado, né, um método lá na Nova Zelândia chamado BLIS, que seria o Baby Led Introduction to Solids, né? Que é a introdução guiada pelo bebê de sólidos. Então, nesse protocolo, né, que é esse aqui, ó, é o BLIS, existem alguns pontos que devem ser seguidos, essas premissas devem ser seguidas. Primeiro, oferecer os alimentos em cortes e consistências que permitam que o bebê pegue por ele mesmo, para evitar, né, alimentos com alto risco de engasgo. Então, assim, por exemplo, essa caneta, né? Um alimento aqui dessa espessura, o bebê consiga pegar o alimento e consiga levar à boca e comer. Não pode ser um alimento com um pedaço muito grande, que ele vai cortar e vai ficar com um grande pedaço de alimento na boca. Então, tudo tem que ser adequado. Oferecer sempre, em cada refeição, uma fonte de ferro e zinco e oferecer um alimento altamente calórico em cada refeição. Então, foram alguns ajustes que foram feitos no método BLW para que fosse mais seguro. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda, assim, ela fez já alguns estudos sobre o BLW, né? E a grande preocupação é essa questão, tanto da ingestão do zinco e do ferro, quanto a questão dos engasgos também. Então, foi observado por estudos que não aumentou o risco de engasgos o fato de se fazer o BLW, o fato do bebê pegar o alimento e levar à boca, tá? Por outro lado, também é necessário uma observação maior e é necessário que a gente tenha essa atenção que o BLIS, por exemplo, tem de você sempre oferecer alimentos ricos, né, em zinco e em ferro para que esse bebê não fique deficiente. E sempre, gente, fazendo um acompanhamento com o pediatra. É de suma importância, né, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, que os pais sejam orientados a ser o exemplo de hábitos alimentares saudáveis e a munirem-se de paciência, respeito aos limites impostos pela baixa idade, sempre agindo como facilitador no processo de alimentação, proporcionando um ambiente tranquilo, sem a utilização de estratégias coercitivas ou punitivas. Uma frase pode ser o resumo dessa orientação: comer junto e não dar de comer. Então, o que é legal? Que a hora que o bebê vai comer não seja um evento dentro da casa da gente. A hora que o bebê come é uma hora que todos se sentem à mesa, o mais possível, né, gente? A gente sabe da correria de todo mundo, mas que isso seja feito com muita paciência, a gente não fique forçando, não fique colocando o bebê para assistir televisão na hora que ele está comendo. Então, esse momento em que o bebê está se alimentando, a introdução alimentar, é um momento de aprendizagem. E a participativa mescla os métodos. Então, você pode colocar tanto o alimento em pedaço, quanto o alimento papinha. E ele respeita o hábito do bebê. Então, o que é feito? Mesmo você dando um alimento na papinha, então, né, aqui seria uma colher, você não faz isso na boca da criança. Você oferece o alimento na colher e espera o bebê ir com a boquinha, entendeu? Então, isso seria já um princípio da alimentação participativa, né? Que eu acabo achando que funciona mais porque pela correria, muitas vezes a gente não consegue fazer um BLW assim tão certinho. Então, quais seriam os principais desafios na introdução alimentar para as famílias? A expectativa da família. Expectativa que o bebê coma muito,
né? Então, no material teórico, vocês vão ver que tem as quantidades norte ali de alimentação. Gente, bebês comem pouco. A quantidade de comida que cabe na barriguinha deles é pequena. E se esse bebê ainda come biscoito durante o dia, bolachinha, ele vai comer muito menos. Então, a gente tem que alinhar, né, o que a família quer com o que seria a realidade. A rotina, né? Então, a gente acertar a rotina de sono desse bebê, de banho, para ele estar descansado, para ele estar satisfeito, para ele estar tranquilo na hora de comer. As recusas, então, nem sempre o bebê come tudo que a gente quer. A gente faz aquela comida mais linda, demora um tempão, e muitas vezes ele não come, né? Não quer, às vezes nem encosta, às vezes nem põe a boca, ou não aceita de forma nenhuma que você ofereça na colher. Então, isso a gente precisa ter uma atenção muito grande. O tempo, que ninguém tem, né? Hoje em dia todo mundo quer coisas práticas, e aí a gente começar a dar comida para um bebê exige da gente muito tempo, muita paciência para cozinhar. Para isso, eu sempre sugiro que a gente congele a comida, né? A gente pode guardar até 30 dias o mesmo alimento no congelador, então a gente pode fazer as porções e congelar. Sempre trabalhando em conjunto, né? É interessante a gente deixar assim o bebê pegar a comida, mesmo que você dê na papinha, deixa ele pegar, fazer bagunça, faz muita bagunça, mas é muito importante para ele. O ritmo de crescimento, então isso é normal, gente. O bebê às vezes ele tá comendo bem, né? Eu até coloquei ali, né? O bebê às vezes ele tá comendo bem, ele tá comendo um pratão, amanhã ele já come bem pouco, no outro dia ele come menos ainda, aí depois ele volta a comer uma quantidade maior de alimento. Então, isso é natural. O bebê, às vezes, ele para um pouco de crescer, ele cresce menos, ele tem picos de crescimento, ele tem momentos que ele cresce mais. Quando ele está crescendo mais, ele come mais. E a gente levar essa introdução alimentar como um aprendizado mesmo. Mais do que ser só colocar comida para dentro, nutrir, a introdução alimentar é um momento da criança aprender a comer. Então, tudo que a gente fizer agora vai ter impacto nesse bebê mais na frente. E na alimentação escolar, a gente pode usar alguns princípios, né, dessa introdução alimentar participativa, do tocar a comida, mas é óbvio que a gente sabe que a quantidade de pessoas que a gente tem disponível ali para poder fazer essa introdução alimentar não é de uma cuidadora para um aluno. Então, por exemplo, uma alimentação que tem um risco maior de algum engasgo, a gente vai ter que ter uma atenção muito especial, tá? Então, a gente, assim, eu acho que para nós que trabalhamos com alimentação escolar, o que fica mais forte é a questão da gente respeitar a questão da saciedade, né, da recusa da criança, e de forma muito sutil, auxiliando as famílias a fazer essa apresentação, né, aos alimentos, né, a criança dos alimentos, tá? Aqui eu coloquei as nossas referências. E é isso, gente. Então, assim, vou deixar essa fotinha aqui. Quero que vocês leiam lá o material, assim, fiz um resumo, né, dos dois documentos, mas tá um material grande, então acho que vai levar um tempo de vocês ler com cuidado. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim, né, lá no fórum. Eu acho que é muito importante a gente começar a mudar, né, a forma como acontece essa introdução alimentar hoje, para que a gente não tenha índices tão altos, né, de obesidade, de sobrepeso e de seletividade alimentar como a gente tem, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.